será que um inteligente pode ser um idiota? Uma pesquisa realizada em Harvard na década de 40 aponta que pessoas com um alto índice de QI apresentado já ainda muito jovem foram acompanhados por anos, por décadas. E na terceira idade ficou comprovado que em diversos aspectos, seja profissional, pessoal, social, elas estavam no mesmo nível do que outras pessoas que eram apontadas como medíocres, ou seja, estavam na média. Parece que um alto grau de inteligência não é sinônimo de sucesso. Se você concorda ou gosta desse tema, se inscreva no canal, dá um like aí para fortalecer, ativa o sininho e ajude para que essa mensagem ela possa chegar ao maior número de pessoas. Conto com a tua ajuda e agora, chegando no tema principal da reflexão, puxe tua cadeira, sente e reflita. Olá, meu nome é Ricardo Antunes Westphal, sou mais conhecido como Kaido, psicólogo, e para a reflexão desta semana, pensei em trazer realmente o momento em que nós agimos de maneira muito animalizada, automática, talvez sem o mínimo de senso crítico. Se a gente pensar no que aponta a neuropsicologia, podemos analisar a função da amígdala, uma região cerebral que, assim, em termos de analogia, talvez, para ficar mais didático, ela tem uma função de alarme. É naquele momento que a gente se sente em perigo, que a gente sente medo, receio, ela ativa outras regiões cerebrais que colaboram para uma possível fuga, ou seja, faz a gente reagir muitas vezes no impulso. Quem, por exemplo, não estava deitado uma noite ou uma manhã, e de repente escutou um barulho e levantou todo assustado, pronto, como se tivesse que se esquivar de algo. Realmente, essa é a função orgânica. Apesar de não ser uma exclusividade humana, que a gente pode observar em outras espécies animais, a gente pode perceber que talvez, no caso de um esquilo, ela pode ser muito funcional. Por exemplo, em uma situação em que a amígdala ativa as regiões de fuga em relação ao esquilo, ele pode sair pulando e fugir de uma situação de perigo. Ou até mesmo encontrar indícios de alimento, saltando sobre. É importante a gente analisar que no ser humano existe uma diferença extremamente significativa. Se olhar de uma maneira através de um viés mais psicológico, nós podemos entender o conceito do instinto primal, que seria basicamente aquela noção que nós temos catastróficas quando se trata do futuro. Muitos teóricos apontam que foi extremamente necessário pela perpetuação da espécie, já que quando morávamos na caverna, talvez teríamos que pensar o pior para não se expor, ou seja, para a nossa autopreservação. Se você já passou por alguma situação complicada, que você se assustou, reagiu de maneira irracional, que você perdeu condição de reflexão, deixe seu comentário. É muito importante a tua participação, ajuda o vídeo a propagar, ajuda outras pessoas a se identificarem com a tua história. Colabore. Por favor, a tua participação é sempre muito importante. Bom, o que fazer então diante de um contexto como esse? Existem muitas teorias que, talvez de uma maneira mais superficial, falam a respeito da racionalização, uma estratégia de enfrentamento, entretanto, talvez um pouco mais rasa. Outras teorias apontam sobre a psiquificação, que seria basicamente uma espécie de filtro. Quando a gente tem um autoconhecimento, quando a gente busca uma terapia, algo que pode realmente contribuir no meu autocontrole,
ela pode ser também muito funcional nesse tipo de situação. Quando a gente busca esse tipo de auxílio com maior profundidade, a gente já começa a perceber que tentamos controlar, em muitos momentos, as variáveis independentes. Ou seja, tentamos controlar o incontrolável. E aí, de fato, gera muita tensão, gera muito conflito, o que acaba propondo sensações de mal-estar. É difícil a gente pensar a respeito, porque isso se torna muito comum. Eu penso que a gente tem muito que aprender com o Oriente. E o provérbio chinês, ele diz que quando você não encontra a solução para algo, que você tenha calma, porque não tem solução. E quando você tiver a solução para algo, mantenha calma, você já encontra a solução. A gente precisa acerenar o nosso coração. A gente precisa aprender a entender o nosso tamanho e deixar com que, muitas vezes, a própria vida tome determinadas decisões. Eu vou finalizar a reflexão de hoje com uma música, com uma fala do Paulinho da Viola, que diz que quando há nevoeiro, o marinheiro navega devagar. Que você pare, pense e, fazendo jus ao nome do canal, sente e reflita.